Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Teremos hoje o privilégio de conversar com o cantor, compositor, violonista e poeta Tigana Santana Neves Santos. Vamos conhecer os caminhos que nosso convidado trilhou e escolheu no mundo das artes. Vamos conhecer a sua brilhante carreira musical e as prioridades para o desenvolvimento das artes no Brasil e conhecer a influência africana do Bantu no português do Brasil. Nosso convidado é natural de Salvador, graduou-se em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia. Estudou as estruturas linguísticas dos idiomas Kimbundu e Kiongo, faladas em Angola e no Congo. Iniciou os estudos de violão clássico aos 14 anos. Aos 16 já compunha em várias línguas africanas e europeias. Criou o seu próprio violão, que chamou de violão tambor, com afinação, textura e disposições cordofônicas próprias nesse instrumento. A partir de 2011, Tigana viveu em São Paulo, buscando caminhos longe da zona de conforto, como observa o artista. Atualmente reside em Brasília. Nos últimos 4 anos, produziu muito e ampliou sua área de atuação, tendo sido coprodutor de um álbum de Virgínia Rodrigues, Mamá Calunga, em 2015. É o curador de uma exposição dedicada à dona Ivone Lara. Muito obrigado, Tigana Santana Neves Santos, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, gostaria que revisitasse os caminhos que o levaram para o mundo das artes. Sua mãe, a educadora Arani Santana, desejava que fosse um diplomata, pela facilidade em aprender idiomas e um falar elegante. Poderia explicar como a música venceu a diplomacia? Eu gostaria de agradecer imensamente pelo nosso encontro, por esse honroso convite. E não me refiro só ao nosso encontro, mas ao encontro com todas e todos que, porventura, estejam aqui conosco, né? Mesmo à distância aparente. E depois eu devo dizer que a música, ela incorporou a diplomacia. Então, não essa diplomacia propriamente institucional, aqui no Brasil, representada pelo Instituto Rio Branco, né, pelo Itamaraty, cuja sede é justamente aqui em Brasília, mas por uma diplomacia no sentido de um conjunto de encontros entre nações, linguagens, línguas e modos de ser distintos mundo afora, né? Então, a música, como fez com outras e outros artistas, levou-me a lugares bastante interessantes, né? E com representações culturais, muitas vezes bem distintas daquelas em que fui alimentado, né? Então, eu diria que a música, com as suas características de água, né, pôde penetrar em espaços e outros modos de ser, de modo que talvez
muitas vezes a diplomacia não faz, né? Essa institucional, essa muitas vezes direcionada a um certo grupo de pessoas, a uma certa classe social, né? E seguramente prefiro, sem nenhum demérito à função dos e das diplomatas, evidentemente, mas no meu caso, em particular, prefiro esse exercício diplomático por meio das artes, da criação, né, ao exercício diplomático institucional. Ademais, além de ser uma questão de vocação propriamente, né, eu diria se tratar também do que prefere, nesse caso, a minha própria subjetividade, né? E estar no campo criativo, né? Pensando em propostas estéticas, mas não em propostas estéticas de modo acessório, né? Mas pensando a estética como um a partir, sem dúvida, e o campo das atuações artísticas me é absolutamente caro, né? Desse modo, a música me forma, né? Ainda, né? Porque é um processo infindável, né? Dentro da minha finitude. Recentemente, fez uma palestra no Instituto Federal de Educação de Brasília, no campus São Sebastião, sobre a influência africana bantu na língua portuguesa, aqui do Brasil. Poderia destacar os principais pontos dessa palestra? Olha, foi uma alegria enorme ter estado lá no Instituto Federal, no campus São Sebastião, para tratar justamente da influência de línguas africanas, notadamente banto, né, no chamado português brasileiro, e porque isso também faz parte das minhas pesquisas, né, ao lado de uma vida artística, eu também cumpro uma vida acadêmica e de pesquisador, etc. E, no fundo, tratou-se de compartilhar com as pessoas ali presentes uma presença de pensamento, né, e de comportamentos negro-africanos banto, né, que se pode identificar presentemente também por meio de fragmentos linguísticos que encontramos no chamado português brasileiro, né, no léxico corrente. Então, identificamos palavras, termos que muitas vezes substituem aqueles de origem da língua colonial hegemônica, né? No caso do Brasil, língua portuguesa, como é o caso, por exemplo, de um termo que, por influência da língua, por influência da cultura judaico-cristã, se refere ao filho mais novo, que é Benjamim, né? Isso acontece também em outras línguas neolatinas, não é? Em espanhol, Benjamin, em francês, Benjamin. Mas a gente, no Brasil, fala caçula, né? Que vem de caçule, que é o filho mais novo, o quimbundo, né? A palavra, o verbo xingar, que vem de cuxinga, que é insultar, ofender, no quimbundo, né? Samba, que é orar, é um verbo orar, né? Rezar, tanto em quimbundo quanto em kikongo, não é?
até também a nossa opção por utilizar uma estrutura que prevê sempre consoante, vogal, né? Então a gente fala ritmo e não ritmo, né? Como diriam os portugueses. Advogado, a gente precisa sempre ao lado de uma consoante colocar uma vogal. Isso nos é confortável e, de certo, vem de uma influência estrutural de línguas banto, né? Que a gente tem que se lembrar também que quando a gente fala banto, a princípio e a rigor, a gente fala de uma classificação linguística que compreende cerca de 600 civilizações do continente africano. Não é? Depois, evidentemente, dizer banto, não é? Ganha um outro lugar, para além de uma classificação puramente linguística, né? E a influência de muitas dessas expressões, dessas cosmologias e dessas linguagens banto, né, no Brasil é enorme, né? Em se tratando de influência africana no Brasil, quer dizer, a gente sabe que uma influência que, portanto, estrutura o Brasil, sem sombra de dúvidas, a influência banto é a maior. E, por isso, essa presença no nosso léxico corrente, mas também em manifestações culturais as mais diversas, né? Em modos de ler o mundo, né? Desde a influência do maracatu, a própria presença da capoeira, falando de influências culturais, né? Até, enfim, a formação dos quilombos, né? Então, versei basicamente sobre isso, sobre essas influências no que a gente chama, grosso modo, de Brasil, né? Esse grande complexo, né? É formidável essa explanação sua, né? E eu, quando o apresentei, eu omiti que você é um linguista também, né? Além de cantor, compositor, poeta. E é muito importante que a gente possa saber as influências, né, culturais que se expressam, no caso, na linguagem, né, vindas de diferentes manifestações culturais dessa mixagem de raças que nós temos no Brasil. Parabéns por essa faceta de pesquisador também. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos já já com essa interessante conversa. Até já. Voltamos com essa interessante conversa com Tigana Santana, compositor, cantor e pesquisador. Tigana, poderia destacar a sua carreira musical e ressaltar a importância da cultura, especialmente a musical, no bem-estar e tradições da população brasileira e apontar as prioridades para a preservação e o desenvolvimento da cultura no Brasil? Essa é uma pergunta vasta, né? São muitas coisas que podem despontar a partir daí. Primeiro, no que diz respeito à minha carreira musical, como já foi dito, né, na sua generosa apresentação, eu comecei aos 14 anos a estudar violão e desde os 16, de fato, eu componho. Até então não parei, né? Mas é a música quem diz.
pelo menos esse tipo de composição, porque há muitos outros, né? E muitas vezes compor, criar, inventar a partir de bases artísticas, estéticas, isso também se espraia para outros setores da vida, né? O poeta, a poeta, não são aquelas pessoas que se prendem necessariamente ao que a gente conhece como poema, né? A vida pode, evidentemente, oferecer, e é o que oferece, né? Todas as bases para o exercício e prática poéticos, né? Então, o que eu devo dizer é que desde os 16 anos estou na composição musical, depois fui estudar filosofia, era o curso que eu queria fazer, né? Então, e lembremos-nos de que em muitas tradições negro-africanas não há propriamente essa distinção, essa compartimentação do que seja o fazer artístico e do que seja algo que possamos chamar de reflexão filosófica, né? De um pensamento sobre o mundo, sobre os comportamentos, etc. Então, fico ali nesse trânsito entre uma reflexão, um interesse por determinadas reflexões e a proposta de uma prática estética, né? Então, depois fui gravar o primeiro álbum ali, 2008, 2009, que se tratou do primeiro álbum na história fonográfica do Brasil a trazer canções em línguas africanas, a partir de um compositor brasileiro, né? E seguir sem prever, né? Sem calcular, para um caminho mais internacional, portanto mais diplomático. A princípio na Europa, depois para outros lugares, mundo afora, até que fiz uma residência artística em 2013 no Senegal, onde fiquei basicamente meio ano e onde gravei o meu terceiro álbum, então, né? Em paralelo, também surgiu o interesse, surgiu também a oportunidade de poder trabalhar em parceria com outros e outras artistas, o que me apraz muito, né? Notadamente a cantora Virgínia Rodrigues, mas também Fabiana Cosa, né? Sempre tive parcerias, desde Luiz Brasil, que dirigiu o meu primeiro álbum, né? O Roberto Mendes, enfim, Alzira Espíndola, uma parceira musical. São muitos os nomes, não quero ser injusto. E eu sinceramente, sou satisfeito com os caminhos que a música pôde me dar. Para mim, esse é o papel principal, né? Poder explicitar partilhas por meio da invenção, né? Por meio do imaginário, das várias cores, das várias formas, das várias possibilidades, né? De todos os vetores culturais por parte de todos os vetores culturais que compõem o Brasil, quer dizer, música é algo importante para a parte europeia que constitui o Brasil, música é algo importante para a parte africana que o constitui e para a parte ameríndia nativa, né, que o constitui também. Então, da parte da presença africana,
é de tal forma que não há nem distinção, em larga medida, do que seja um fazer musical de modo abstrato e do que seja viver, né? O que não implica que se trate de civilizações, muitas vezes, que só vivem em festa, né? Essa é uma distorção da qual temos que nos afastar. Mas, a desrespeito ao fato de a gente compreender que existem civilizações e presentes e constitutivas do Brasil que leem a música de um outro modo, né? Então, a própria ideia de ter um ritmo, né? Um ritmo para existir, né? O ritmo que se evidencia na música, por exemplo, né? Diz de um ritmo que se tem para existir, né? As manifestações de cultura, chamadas de cultura popular no Brasil, claro, muitas delas têm na sua base o que a gente chamaria de manifestações artísticas, só que sem compartimentação, né? Então eu falei até de algumas que tinham influência banto, né? Que vai desde os moçambiques aos congados, aos maracatus, capoeira, samba, etc., banguê, né? Muitas delas, o samba chula, da região do Recôncavo, sobretudo da Bahia, né? Muitas delas têm como linguagem, né, a música, mas ao lado disso tudo, no fundo, o viver, né? E muito mais do que a gente atribuir a um gênero, né, ou a uma linguagem artística, muitas dessas manifestações se trata de comportamentos existenciais, comportamentos culturais, né? Então, no Brasil, eu diria, também é difícil a gente trazer as propostas artísticas, e, de novo, notadamente ligadas à música, como se fosse algo distinto, né, daquilo que a gente conhece como o nosso modus vivendi aqui, né? Acho fundamental também, porque ao lado, sem dúvida, da educação, para mim, são os grandes vetores possíveis de força para uma transmutação fundamental da sociedade brasileira, dessa complexa sociedade brasileira, principalmente no sentido da sua equidade de oportunidades, da sua disposição ética, e no sentido mais profundo de ética, ethos, no sentido de morada, né? De morar com a outra pessoa, de coexistir com a outra pessoa, né? Acho que, sem dúvida, a educação e as artes nos podem impulsionar efetivamente para esse lugar mais humano, mais sensível, mais aberto, né? Muito interessante, Iganá, você introduz também nessa mistura de virtudes a filosofia e o humanismo. Isso é muito bonito. Iganá, o movimento 2022, o Brasil que queremos, ele procura envolver os jovens para a construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Olha, o que eu poderia dizer é que nós fazemos parte de uma comunidade, quer queiramos ou não. E, nesse sentido, precisamos direcionar
transmutar e erguer o nosso querer em função disso, né? O que é melhor para essa comunidade? A comunidade é tudo. Se resgatarmos as referências ameríndias, se resgatarmos as referências negras, né, presentes e constitutivas do Brasil, podemos pensar que comunidade o que temos em comum é existir, né? Então, para além de uma ideia de consanguinidade, para além de uma ideia de compartilharmos uma língua, né, com as suas variações, ou determinados hábitos, né, a comunidade é isso, né? A gente compartilha o existir. E a gente deve sempre direcionar o nosso comportamento individual, não é? Os nossos caminhos a que essa comunidade esteja nas melhores condições possíveis, não é? Então, nesse sentido, como eu dizia antes, a educação e as artes, né, e um pensamento estético sobre o mundo podem contribuir estruturalmente, né? E, enfim, que nós revolucionemos os nossos desejos, os nossos quereres, né? E que pensemos sempre sob o ponto de vista especular, isto é, o que eu fizer individualmente, né, será refletido num coletivo do qual dependo, né? Então, acho que é isso que eu diria, né? Essa é a minha preocupação e ocupação, né, no fundo, cotidianas, né? Bela mensagem, eu diria, resumindo, existir compartilhando. Isso. Muito obrigado, Tirganá Santana Neves Santana, a oportunidade dessa interessante e importante conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente por essa oportunidade. Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer a sua preciosa atenção e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!